Está começando agora mais um podcast na telinha e hoje é um podcast especial. Hoje nós estamos falando sobre o futuro da televisão brasileira. Nessa sexta-feira, dia 18, a televisão completa 70 anos. E a gente muito se fala, e hoje nós temos aqui na telinha diversas matérias falando um pouco da história da televisão brasileira nos últimos 70 anos. Então a gente resolveu fazer aqui um podcast falando do futuro. O que vai acontecer na televisão daqui para frente? E ao meu lado, para poder a gente bater um papo, eu convidei o nosso grande amigo, Fernando Morgado. Hoje, na minha opinião, um dos grandes conhecedores do veículo TV. Fernando, mais uma vez, obrigado por você aceitar o nosso convite. Meu amigo Sandro, prazer e alegria, e o agradecimento é todo meu. E quando você fala que eu estou ao seu lado, é ao lado virtualmente, porque nós estamos respeitando o isolamento social, então é ao lado em espírito. Mas eu agradeço muito o convite, mas não importa, né? O som ele tem essa vantagem, ele aproxima mesmo com a distância. Então é uma alegria, é um prazer falar de televisão, que é a nossa paixão, né? Eu fico super feliz. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos falar sobre o futuro da televisão? Então, Fernando, a gente está aqui conversando sobre o futuro da televisão, né? Então, a televisão que está completando 70 anos agora nessa sexta-feira, dia 18 de setembro, ela passou por grandes transformações ao longo desses 70 anos. Então, começou com uma TV preto e branco, uma válvula, e foi passando, até chegar hoje uma televisão em 4K, em 8K, com televisores cada vez mais sofisticados tecnologicamente. E diante de tudo isso, né, a gente está vivendo agora também, além dessa transformação tecnológica que passou a televisão, o aparelho e também a transmissão de TV no Brasil, a TV agora passa por uma transformação. Quer dizer, tem novas opções que não é a TV aberta, que é o streaming, que é hoje, que foi no passado uma suposta ameaça à TV por assinatura, TV aberta. Enfim, eu estou falando tudo isso, lenga-lenga aqui, para perguntar para você, Fernando, qual vai ser o futuro da televisão daqui para frente? Olha, Sandro, é a pergunta, eu não diria de $1 milhão, eu diria que é de alguns bilhões de dólares. Porque é muito difícil a gente desenhar o futuro, porque, como você bem disse, já apareceram várias ameaças, vários substitutos para a TV aberta e para a própria televisão como um todo. Vários, né? Você citou, por exemplo, a TV por assinatura. Eu me lembro muito bem que no mundo inteiro se falava que a TV paga seria o substituto, ou seria a substituta da TV aberta, porque você tem muito mais opções, até com uma qualidade de imagem que era muito melhor do que a da TV analógica. Mas hoje em dia, nesse momento que a gente conversa, já se discute o futuro da TV paga, e não tanto o futuro da TV aberta. A TV aberta tem surgido nos últimos tempos, ou tem se posicionado, ou mesmo reposicionado nos últimos tempos, como um complemento aos serviços de streaming, esses sim pagos, que oferecem uma infinidade de opções de filmes, séries, programas nacionais e estrangeiros. Então, nós estamos no meio do turbilhão, no meio da tempestade, da tormenta, sem saber muito bem como será o amanhecer, como será o sol que vai se abrir, que vai surgir depois de tanta nebulosidade. Mas uma coisa eu posso dizer, Sandro, a televisão continuará existindo. E por pelo menos muito tempo, ela continuará sendo a mídia líder, a mídia de referência. Os futurólogos costumam trabalhar de várias formas. Eu particularmente desconfio muito dos futurólogos, aquelas pessoas que não se dizem videntes, mas têm como função tentar adivinhar o futuro. É muito complicado porque a gente não sabe como vai ser amanhã, né? Ninguém sabe, ninguém poderia prever que nós estaríamos, por exemplo, nessa situação de pandemia. Então a única maneira que a gente tem de analisar o futuro é olhando o passado recente e percebendo a forma como o espectador e o próprio mercado como um todo, as empresas reagiram diante das últimas transformações tecnológicas, sociais, comportamentais. E o que a gente pode olhar nos últimos 25 anos, que é o tempo de existência da internet comercial no Brasil, é que nenhuma mídia morreu.
nenhuma mídia morreu. Podem ter mudado, podem ter se alterado, o investimento publicitário pode até ter diminuído em algum caso ou outro, como no caso da mídia impressa, mas as revistas continuam existindo, os jornais continuam existindo, os portais de internet crescendo e arrebentando, a televisão continua sendo, nas últimas 2 décadas, a mídia com maior investimento publicitário, o rádio continuou forte, relevante, líder de audiência em várias regiões, especialmente no interior, e mantendo uma fatia do investimento publicitário super estável, ali em torno de 4%, 6%, até um pouquinho mais, dependendo da região. Então, uma coisa eu posso dizer, a televisão não morre. Ela pode mudar. Aliás, esse é o segredo da longevidade da televisão, que agora a gente completa, né? A gente comemora 70 anos de TV, é por conta exatamente dessa constante renovação que a TV se impôs. Era a TV do preto e branco, depois virou a TV colorida, depois virou a televisão do digital e agora é a televisão convergente, a televisão que extrapola suas próprias fronteiras enquanto aparelho doméstico. Então, uma coisa é certa, a televisão vai continuar mudando e por isso ela vai continuar existindo e sendo relevante. Agora, de que jeito ela vai existir, fica muito difícil, porque a gente sempre definiu televisão também pela forma de distribuição do sinal, não é? É a antena com sinal em UHF, em VHF, e televisão também pode ser transmitida por cabo, por satélite, e agora, mais do que nunca, por banda larga, por internet. Então, a televisão não ficou menos televisão porque ela é transmitida pela internet. Pelo contrário, ela só ficou mais complexa e maior. E isso tudo torna a cabeça do pesquisador, do analista de mercado, mais confusa. E no meio do caminho surgem essas teorias conspiratórias, esses cavaleiros do apocalipse, mas eles com certeza não estão com a razão. A única certeza que eu tenho é essa, de que a televisão continua existindo, seja da forma que for, mas continua existindo, Sandro. Eu acho interessante isso que você está me falando, porque hoje todo mundo fala, a TV aberta acabou. Né? O que se comenta, a TV aberta vai acabar, a TV aberta, a televisão vai acabar. O Netflix, hoje ninguém vai assistir televisão, a nova geração não assiste televisão aberta, só assiste Netflix, série, enfim, assiste todas as outras opções aí do streaming, que chega agora a Disney, por exemplo. Mas as pessoas esquecem que ela não deixa de estar consumindo TV. Né? Claro, de uma outra forma de distribuição. Existe uma discussão, né, o Fernando, que a televisão hoje, ou seja, isso até o Boni falou isso uma vez, né, que a televisão hoje, como conhecemos, no futuro, ela será de eventos ao vivo. E a televisão on demand será programas gravados, como séries, novelas, e tudo aquilo que não for telejornal, enfim, que não for um evento esportivo, enfim. Eu acho, conversando aqui com você, eu acho que isso faz um sentido para o futuro, não? Faz. Mas eu concordo com você que em nenhuma situação deixa de ser televisão. Eu concordo plenamente com você. Mas existe uma possibilidade de segmentação de conteúdo conforme a maneira de distribuir esse conteúdo. E, na verdade, a gente já está vendo isso, né? Quando a gente observa a evolução, por exemplo, da grade de programação da Globo nos últimos 15 anos, a gente nota uma expansão imensa do conteúdo ao vivo. Eu me lembro que no tempo que eu trabalhei no Grupo Globo, eu fiz, inclusive, um estudo sobre isso, e comparando até com a forma como o rádio se posicionava naquele momento e tinha que enfrentar a concorrência cada vez maior com a própria TV. Porque hoje em dia, o que a gente observa, por exemplo, de manhã? É a televisão fazendo rádio. É a televisão colocando conteúdo ao vivo, muita coisa local, muita coisa voltada para a dona de casa, muita coisa voltada para aquele público que até então era renegado pela TV de manhã. A TV se dedicava ao público infantil. E esse perfil se alterou completamente. Hoje, a Globo tem uma carga ao vivo diária que ela não tinha desde 1976. E eu estou falando de 1976 porque em julho de 76, ou o mês de julho, né, de 76, foi o último mês que o Silvio Santos atuou na Globo. E na época o Silvio tinha um programa de 8h30 ao vivo. E depois vinha o Fantástico. Depois disso, a Globo nunca mais teve uma faixa tão longa como tem agora
de conteúdo ao vivo. Isso já vinha sendo construído antes da pandemia. Hoje em dia a gente tem ao vivo na Globo de 4 da manhã às 3 da tarde. Isso nunca aconteceu, não é? Exceto quando nesse período que o Silvio trabalhou lá. Então, nós já vemos essa realidade. Agora, as novelas continuam como um bastião dessa TV linear, ou seja, essa TV que precisa de uma grade de programação estruturada para você acompanhar. E muitos pesquisadores acreditam que talvez a novela seja a última fronteira do conteúdo gravado na TV linear, porque como é um produto diário que pauta as relações sociais, as pessoas usam a novela como um puxa-conversa, seja no trabalho, seja na roda de amigos e tal, consumir todo mundo ao mesmo tempo, no momento em que o episódio é exibido pela primeira vez, isso ainda é relevante. Agora, seriados em que as tramas se resolvem no mesmo episódio, filmes, documentários, isso já está saindo da TV aberta há algum tempo. É só também observar, pegando o exemplo de outro canal, a quantidade de sessões de filmes que existiam no SBT e que hoje em dia não tem mais. Aí podem até dizer, mas os direitos de exibição de filme, né, o licenciamento de filmes para a TV ficou muito caro. É verdade, mas isso também aconteceu porque os próprios estúdios começaram a montar as suas próprias plataformas. E daí começaram a ganhar dinheiro de outra maneira e valorizar seus conteúdos também no mercado. Então, é toda uma reconfiguração muito complexa que a gente está acompanhando. Eu diria que o futuro é hoje. Muito do que a gente aponta de futuro já está acontecendo. A tendência é que se aprofunde, sabe? Eu ouvindo o que você está me dizendo, eu acho que a questão é essa grade linear que hoje, as TVs hoje, que é o modelo atual de TV, essa grade, inclusive, que a Globo implantou ao longo dos seus 55 anos, que é novela, jornalismo, novela, jornal, novela. Então, essa grade, eu acho que ela, não vou dizer que vai acabar, mas a forma de que como isso vai, o comportamento do telespectador daqui para frente, vai ditar se essa grade eu acho que vai se colocar em discussão. Eu acho que que vai ser colocado em discussão é que se essa grade vai ter o mesmo êxito no futuro da Globo. Porque a partir do momento que o telespectador vai ter a forma de ele montar a grade, ele ter ali o capítulo da novela, o horário que ele vai querer assistir, eu acredito, inclusive nós já conversamos isso em algum outro momento, que a televisão daqui, eu acho que a gente não vive um momento de transformação na TV que as mudanças para mim vão ser muito rápidas. Eu não vejo hoje a televisão como hoje a gente assiste, acompanha. Daqui 5 anos já vai ser, na minha opinião, algo diferente. Não dá para a gente pensar exatamente quais serão exatamente essas mudanças, mas eu vejo que no curto prazo esse comportamento, essa relação entre telespectador e TV, não que ele vai se afastar da TV, que eu também acho que não vai acontecer, mas a forma com a qual ele se relaciona com a TV, eu acho que vai mudar muito daqui num prazo muito curto de tempo. Você não acha, não? Acredito que sim. Até a própria relação afetiva que o telespectador tem com o meio e com os veículos, com as emissoras. Eu acredito muito no ao vivo, sabe, Sandro? Eu acredito que o ao vivo ele cumpre um papel fundamental nesse processo de renovação da TV. É como se a gente estivesse fazendo um De Volta para o Futuro, não é? A televisão começou ao vivo, se tornou uma indústria graças ao videotape e ganhou o Brasil, as redes começaram a se formar através do videotape. E agora o ao vivo volta a ser a tendência, volta a ser o mais importante. Você vê que as coisas são cíclicas, né? É como se realmente a gente estivesse voltando para poder avançar. E eu acredito muito no jornalismo como uma forma de prender o espectador na grade. Ainda que o jornalismo exija, em vários momentos, a derrubada da grade. É meio curioso isso. Mas o ao vivo, ele dá uma sensação de urgência, de que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento.
E isso desperta uma emoção que faz o espectador ainda ficar preso em alguns horários e alguns programas. Porque é isso que a televisão promove. A televisão promove emoção. Eu ouvi uma vez de um executivo da Globo uma definição para a TV. Ele foi muito objetivo. Ele disse o seguinte: televisão é entretenimento, ponto. E quando ele falava isso de forma tão absoluta, ele estava colocando inclusive no mesmo barco o jornalismo. Porque chega um determinado momento que a informação está dada, a notícia está dada, o resto é show. Então, quando você vê, por exemplo, a cobertura de um furacão, de um maremoto, ou de um terremoto em algum país, e você vê um canal especializado em meteorologia fazendo gráficos absurdos, botando o apresentador boiando numa água 3D, aquilo ali já não é só informação, aquilo ali é um show para prender os seus olhos, para te despertar uma emoção e fazer você ficar preso naquele canal. Isso é que precisa ser observado, né? O Guy Debord já falava disso na Sociedade do Espetáculo. Tudo é um show, tudo é um espetáculo. E a televisão, ela se fia cada vez mais nisso, ela se afirma, ela se prende cada vez mais nisso. E eu me lembro também de estudos que se fizeram em alguns momentos, mostrando que a audiência sobe quando você coloca o selo ao vivo na tela. Por mais que seja um falso ao vivo, que acontece muito no jornalismo, você bota aquele ao vivo, as pessoas ficam presas. Tem programa de televisão, não sei se você já reparou isso, e os ouvintes, tem programa de televisão que faz isso às vezes, o programa é gravado, mas ele bota no canto da tela a hora certa para você ficar com a impressão de que é ao vivo, mas não é. Isso tudo é feito para fazer você ficar na expectativa de que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento e eu não posso perder. Então, isso dá uma sobrevida, que, de novo, foi uma coisa que o rádio fez na década de 60 para sobreviver ao avanço da TV. O rádio ficou mais ao vivo, mais íntimo, mais comunitário, mais próximo, mais simples, menor até em termos de produção e mais barato. Fechou os auditórios e foi para um estúdio pequeno. A televisão está ficando rádio. A televisão, para se reinventar, está tendo que voltar para algumas coisas do passado. É ilusão pensar que tudo que está surgindo é novo. Em termos tecnológicos, sim. Mas em termos de linguagem, não necessariamente, Sandro. É curioso isso que você está me falando, né? Bem curioso. Realmente, essa questão da televisão, usar o recurso que foi a defesa do rádio na época que surgiu a televisão, ampliando o seu espaço para o ao vivo, né? Então eu acho isso muito curioso. Você acha, Fernanda, que nós falamos aqui das mudanças tecnológicas, né? Que é o avanço do streaming, se a TV vai acabar ou não, e a gente estava conversando aqui exatamente que a TV ela não vai acabar e não tem prazo para acabar. O que vai mudar é só a forma de relacionamento, a forma afetiva no qual o telespectador lida com a TV, né? Mas, ao mesmo tempo, gostaria de tratar com você agora do seguinte: a gente está nesse momento uma mudança radical, vamos dizer assim, e não estou fazendo nenhum tipo de sensacionalismo utilizando essa palavra radical, que é a entrada do streaming. Ela facilitou, ela abriu o mercado brasileiro para grandes empresas audiovisuais que até então não poderiam exercer fazer uma opção, trazer os seus produtos para o Brasil, e ela mesma ali está negociando de que forma ela vai exibir aquilo para o público brasileiro. Então, para deixar ainda mais claro, ou seja, hoje o streaming, a gente acabou, na última semana, acabou de ser liberado, foi pela Anatel, não, peraí, o meu não foi pela Anatel. Foi a Anatel, não? Não, tô confundindo. Foi a Anatel. Foi a Anatel. Não, liberando as empresas, classificando como serviço adicional o streaming, como Netflix, Amazon Prime, a HBO Go, a Disney+, enfim, todas essas empresas que estão aí abrindo esse mercado do streaming, ofertando seus produtos, enfim, o seu portfólio ao mercado brasileiro. O que eu estou falando isso porque muito já se discute sobre reserva de mercado. Quer dizer, as empresas, como a Globo,
está fazendo, enfim, como todas outras empresas. Se bem que no Brasil, eu acho que a grande produtora de produto audiovisual em língua portuguesa é a Globo, não tem outra. É a Globo e não tem outra empresa. Mas você acha que é necessário haver essa reserva de mercado? Especialmente para os produtores independentes é necessário, sim, porque nós já temos isso na TV por assinatura e, por que não, também em outras plataformas. Na TV aberta não há nem necessidade disso, porque a TV aberta brasileira já é fortemente nacional, inclusive existe a obrigatoriedade até do conteúdo estrangeiro ser traduzido, então você tem aí uma valorização da comunicação em português de brasileiros para brasileiros, então seria um caminho natural. Mas nós temos aí duas situações muito complexas pontuadas por você. Primeiro, envolve legislação, regulação. E a outra questão, o outro ponto, envolve a entrada dos estrangeiros no mercado. Começar pela regulação. Eu ouço muito, e olha, mas eu ouço demais, gente que quer discutir televisão e fala assim: você acha que a televisão tinha que ser regulada? Porque a televisão não tem regulação. E quando eu ouço uma pessoa dizer isso, eu fico abismado. E geralmente é gente que se diz pesquisadora de comunicação, porque não tem ideia o quanto a radiodifusão ela é regulada. Aliás, você só consegue operar uma emissora de televisão aberta com autorização do governo. É uma concessão. E é uma concessão diferente das outras porque o serviço que é oferecido não é cobrado do usuário final. É diferente de você dar a concessão de uma estrada. Você faz a concessão de uma estrada, a pessoa passa com o carro e paga o pedágio e usa. Na televisão, não. É feita uma transmissão e o usuário final, que é o telespectador, não paga nada pelo serviço. A emissora tem que correr para o que a gente chama de público intermediário, que é o anunciante. O público final é o espectador. Então é um mercado muito complexo. Aí vem, nesse caminho todo, o pessoal de fora para competir. Eu vejo muitas vezes, por parte dessas emissoras, um esforço até maior para poder parecer nacional, para poder parecer local, porque sabe que é isso que chama a audiência, porque sabe que é isso que chama a atenção do público, é isso que cria vínculo. Não é ficar dizendo que faz parte de um grande conglomerado estrangeiro e que tem conteúdos de fora. Não, televisão, ela por mais que seja mega, que ela seja global, ela precisa de laço local. E você tem maneiras, inclusive legais, de fazer de contrabalançar. Você pode ter capital estrangeiro, mas executivos nacionais. Você pode ter cotas de conteúdo nacional. Enfim, você tem maneiras de fazer pesos e contrapesos. Mas, de toda maneira, eu acredito que é um movimento irreversível. Agora, é um movimento lento. Porque tudo que envolve regulação é lento. E eu quero dizer outra coisa. Essa minha colocação não quer dizer que eu seja necessariamente a favor ou contra esse assunto, porque tudo depende da redação do projeto, que eventualmente venha a ser apresentado no Congresso, eu nem sei se vai. Mas eu estou falando apenas de uma realidade, de uma possibilidade que existe e que talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás não existisse. Pelo contrário, poderia até ser vista de uma forma estranha. Eu vou citar um exemplo aqui. O Brasil já teve uma rede de televisão grande, controlada por um estrangeiro, a Manchete. A Manchete, ela era administrada e de propriedade, todo mundo sabia, de um ucraniano, né? Então nascido na época no Império Russo, que era o Adolfo Bloch. O Adolfo Bloch nunca foi brasileiro, nunca se nacionalizou, nunca conseguiu a nacionalidade brasileira. Ele sempre foi ucraniano. Quem tocava a Manchete era o Jaquito. Né, o Jaquito, que era brasileiro, o Jaquito, pelo Jacques Capeller, né, que era o sobrinho dele. Então, e todo mundo sabia, né? Até no discurso que fez por ocasião da inauguração da Manchete, o Figueiredo disse, né, Adolfo Bloch tem mais anos de Brasil do que a maioria de nós. Então, essa questão do capital estrangeiro, ela é muito relativa. Essa questão do capital estrangeiro, ela tem que ser olhada com atenção, os tempos são outros, e talvez discutir uma barreira para isso
discutir uma coisa que não tem mais como barrar. Que, como eu disse, não existe mais mercado de televisão isolado. O que existe é mercado de mídia. E os estrangeiros já estão dentro dele, ó, faz tempo. Né, Sandro? Eu concordo com você. Eu acho que a gente, nessa nossa conversa aqui, a gente conversou um pouco sobre a mudança tecnológica, a mudança societária, né? Quer dizer, enfim, a reserva de mercado para a televisão. Eu acho que o futuro, como você falou muito bem aqui, nós já estamos vivendo esse futuro, né? O que nós estamos passando hoje, nosso comportamento com a televisão, é uma prévia do que vai acontecer daqui para frente, né? Esse momento onde as pessoas não precisam daqui para frente, se as pessoas optarem em não assinar uma TV por assinatura, elas podem assistir canais que antigamente ficava exclusivamente na plataforma de TV paga, hoje ela pode assistir por streaming. Então é uma mudança que está acontecendo no comportamento, na relação do telespectador com a televisão, que o futuro que a gente sempre conversa, o futuro chegou, né? O que vai acontecer daqui para frente é apenas a consolidação desse comportamento que se inicia agora. Não sei se eu estou certo. O que você acha? Eu concordo plenamente. O futuro chegou. O futuro chegou. Né? O futuro chegou, com certeza. Mas não para por aí. Muito disso passa, por exemplo, por uma melhora de infraestrutura nossa. Porque o que adianta a gente falar de consumo, e conteúdo, e vídeo, se a nossa internet é uma carroça? Eu ouvi uma vez uma declaração de um presidente de uma empresa de telefonia, e ele disse, não, o pessoal está falando do 5G, mas o 4G, do jeito que está, ele já dá conta de uma boa parte dessa revolução. Falta que esse 4G chegue à maioria das pessoas, que até agora as pessoas ainda estão com a internet de péssima qualidade. E o pessoal está falando de conectividade, internet das coisas, carro autônomo, e o pessoal da área rural ainda tem uma dificuldade enorme para se conectar. A gente, nesse momento, está vivendo uma série de questões aí na economia, por conta da pandemia ou não, e o agronegócio tem crescido tanto, e esse meio, que depende tanto de comunicação, inclusive da televisão, não consegue mal ter acesso à internet. É uma loucura, né? É complicado. É uma vergonha. Hoje, a internet que a gente tem hoje, né, que tem acesso hoje, já se discute até, algumas cidades tem 100 megas, 50 megas, 200, 500 megas, né? A realidade para fora das grandes metrópoles, né, é 1, 2, 5, no máximo 10. Essa é a grande realidade, né? Como é que essas pessoas vão sair da TV aberta, que não engasga, que não cai, né? E vai acabar e trocar pelo consumo da internet? É uma discussão ainda que a gente vai ter muito daqui para frente. E se o streaming quiser avançar, primeiro vai ter que avançar a cobertura da internet, dar uma boa qualidade da internet para a população brasileira, né? Eu acho que é muito por aí também. Fernando, qual é, na sua opinião, o principal acontecimento da TV em seus 70 anos? Uau! Brasil. É uma pergunta difícil, hein? É difícil mesmo. Mas olha, é que tiveram tantos. A gente tem a sorte no Brasil. Eu vou fazer. Tem uma TV muito boa, mas diga. Vou te botar cinco momentos importantes. Já fica um pouquinho mais fácil. Ó, eu posso citar pelo menos uns 5 que eu considero importantes. Vamos lá. Eu acredito que a estreia do Jornal Nacional tenha sido um grande momento, porque foi o primeiro telejornal em rede para vários municípios, uma rede simultânea. Foi um marco importante de integração nacional e de renovação do modelo da televisão. Eu acredito que foi um momento importante. Eu coloco a estreia do Jornal Nacional, porque, enfim, o Jornal Nacional até hoje cumpre um papel importante, joga um papel importante na televisão, mas eu acho que a estreia, naquele momento, naquele contexto de 69, com tanta dificuldade tecnológica, eu acredito que a estreia do Jornal Nacional foi muito importante.
Bom, o segundo momento que eu considero fundamental seria a inauguração do SBT. Sabe por quê, Sandro? Porque o SBT ele nasceu com uma proposta completamente diferente do que se fazia de TV até aquele momento. E nasceu a partir de um programa de televisão. Pouca gente valoriza isso, de um apresentador, produtor independente, que é uma categoria tão que sofre tanto no Brasil, né? Tão desprestigiada tantas vezes. E o Silvio era produtor independente e a partir de um programa de televisão consegue fazer uma rede nacional com a força que o SBT tem. Eu considero isso muito importante. Um terceiro ponto que eu considero decisivo tem a ver com a Band, que é o começo do uso do satélite para a formação de redes nacionais. A Band começou a fazer isso no início dos anos 80 de forma regular. Foi a primeira rede construída toda via satélite, não sendo mais com micro-ondas, que era uma tecnologia complicadíssima, né? Links, enlaces de micro-ondas, aquele negócio caía, era um horror. O satélite barateou tudo isso e permitiu que a televisão chegasse num padrão de qualidade muito grande. Outro ponto que eu considero fundamental, aí me permita que eu vou dispersar um pouquinho entre mais de um evento, mas a categoria é uma. São os episódios finais de novela. De qualquer novela de sucesso. É sempre um grande momento, porque é o momento que a televisão mostra a sua força. Quando você tem um Rock Santeiro, por exemplo, dando 100 pontos, uma Avenida Brasil que consegue deixar as ruas desertas. Eu me lembro dessa imagem, não é, do Jornal Nacional, antes do último episódio de Avenida Brasil, fazendo um giro pelo país, mostrando as principais avenidas todas desertas. Aquilo mostra a força da televisão e mostra a força da cultura popular brasileira. A novela é um símbolo da cultura popular latina e especialmente brasileira. Isso sempre renova a emoção de fazer, de ver televisão. E como um último momento importante para a TV, eu colocaria... Olha, eu posso até cometer um equívoco, que tem tantos momentos importantes do jornalismo, e eu queria destacar o jornalismo aqui. Mas tem um que eu acho fundamental e que fica como um símbolo de outros momentos do jornalismo do Brasil, que é fantástico. O telejornalismo do Brasil é maravilhoso, mas eu colocaria um momento, uma cobertura como um grande momento da TV. A morte do Tancredo Neves. Porque na época foi uma comoção enorme, mas esse sentimento de comoção, ele se perdeu um pouco no tempo, até porque depois a gente teve também o falecimento do Ayrton Senna, que foi uma coisa brutal, muito trágica, né? Todos nós lembramos o que estávamos fazendo no dia 1º de maio de 1994. Mas eu coloco a morte do Tancredo porque foi uma verdadeira via crucis de vários dias, da televisão cobrindo aquilo, e a expectativa, porque em torno da vida do Tancredo estava a sobrevivência, ou melhor, o nascimento ou renascimento da democracia no Brasil e do poder para os civis. E aquilo se arrastou por vários dias, numa cobertura muito pesada por parte de todas as emissoras, até que finalmente acontece o anúncio do falecimento pelo Antônio Brito, que era o porta-voz na época, e depois a cobertura, enfim, de todo o velório, das manifestações do povo, e aquele sentimento tomando o país. Foi uma cobertura muito grande, muito extensa, muito pesada, e que ali em jogo estava a vida de um líder político importante, mas também a própria sobrevivência e os destinos da democracia no Brasil. E que consagrou, naquele momento, o Carlos Nascimento, que era praticamente a imagem, o rosto daquela cobertura, que adquiriu contornos impressionantes. Então, eu coloco esse momento, mas como um símbolo de muitas outras coberturas, porque o telejornalismo brasileiro, que eu considero que é o futuro da própria televisão, ele é um telejornalismo muito bem feito. Então, esse símbolo fica como uma representação, um resumo de tudo, Sandro. Fernando, muito obrigado por você ter aceitado o convite, participar desse podcast em torno de 70 anos da televisão. Eu acho que foi um podcast bem interessante para as pessoas que gostam de TV, querem saber como vai ficar a TV daqui para frente.
Foi extremamente esclarecedor o que você contou aqui pra gente, o que você narrou, o que a gente conversou. Mais uma vez te agradeço, e que a televisão ela dure ainda por muito, muito tempo, trazendo entretenimento, trazendo informação, trazendo um pouco de companhia. A televisão hoje é nada mais do que uma grande companhia que a dona de casa, as pessoas têm no seu dia a dia. Tem aquele famoso boa noite para o Jornal Nacional, né? Então que a televisão continue cumprindo o seu papel de entreter e informar e, acima de tudo, de fazer companhia para a dona de casa. Eu assino embaixo. Que continue assim por muitos e muitos anos. Fernando, muito obrigado por você fazer parte desse nosso podcast dos 70 anos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer antes de encerrar? Só agradecer. Muito obrigado, Sandro, pelo espaço, pelo carinho, e que a gente se reencontre e encontre também os nossos ouvintes numa próxima oportunidade. Eu espero que seja em breve. Um abraço para vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado a você que está aqui ligado no podcast Na Telinha. A gente se encontra nos nossos próximos podcasts. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.